as pessoas têm problemas emocionais. Eu tenho problemas emocionais, você tem problemas emocionais e esse vídeo é para ajudar você a melhorar os seus relacionamentos. Olha só, se você já está no planeta Terra há alguns anos, você já deve ter percebido que tudo que você vai fazer na sua vida tem a ver com pessoas. E as pessoas têm problemas emocionais. E você vai ter que conviver com o problema emocional que as pessoas têm se você quiser ter paz. As pessoas têm problemas emocionais e ponto. As pessoas sentem inveja, as pessoas ficam magoadinhas, as pessoas podem falar mal de você e vou te falar, muitas das vezes não são porque elas te odeiam, elas não fazem isso porque elas querem ver o seu fim, elas querem que você morra, não é nada disso, é simplesmente porque elas têm problemas emocionais. Muitas pessoas não vão comemorar junto com você quando você compartilhar com elas as suas conquistas. Muitas pessoas não vão saber guardar segredos quando você abrir coisas importantes do seu coração para elas. Por isso que é tão importante você selecionar bem quais são as pessoas que vão fazer parte de cada grupo específico de cada área da sua vida. Tem pessoas que elas podem estar conectadas com o seu futuro, outras não vão estar com você lá. Então não tem por que compartilhar coisas que não vão fazer parte da vida delas. E é porque você fala demais que você acaba, às vezes, se magoando, se chateando aí com as outras pessoas. Olha só, você compartilhou algo importante com alguém, essa pessoa vai lá e fez fofoca, saiu abrindo a boca aí para todo mundo. Aí você fica magoadinho com ela, peraí, mas a responsabilidade foi sua. Foi você que abriu segredos do seu coração com quem não estava preparado para receber aquilo, com quem não tinha estrutura emocional para guardar aquele segredo. As pessoas têm problemas emocionais. Olha só, vou usar uma metáfora aqui do trânsito. Não sei se você dirige, mas mesmo você que não dirige já deve ter ouvido uma vez uma frase conhecida. As pessoas que dirigem dizem assim, olha, você tem que dirigir por você e você tem que dirigir pelas outras pessoas. Por quê? Para preservar a sua própria vida. Por quê? Se você dirige só para você, mas se você não está atento e não está dirigindo também pensando nos outros motoristas, você pode correr o risco de sofrer um acidente, você pode correr o risco de ser prejudicado pela irresponsabilidade no trânsito de outra pessoa. Ora, quando você está no trânsito, você fica pensando, não, cada um cuida da sua vida, cada um dirige o seu carro, isso aí é problema, eu vou cuidar, é só da minha direção aqui. Não, você não faz isso, por quê? Você sabe que o erro de alguém pode ser prejudicial para a sua própria vida. Então não basta só dirigir por você, você tem que dirigir também pelas outras pessoas. Você tem que pensar que talvez tenha alguém bêbado na estrada, você tem que pensar que talvez tenha alguém que está estressado no trânsito, e aí você vai ter sensibilidade, vai ter inteligência de trânsito e vai dirigir por você e pelas outras pessoas. Mas olha só, você faz isso por elas? Você faz isso porque você está tão preocupado com a vida delas? Não, você está preocupado com a sua própria vida. E por isso você dirige por você e por elas. Nos relacionamentos é a mesma coisa. Na vida é assim. Você não pode viver apenas por você. Você tem que viver entendendo que existem outras pessoas e você está dentro de uma dinâmica de relacionamentos. E as decisões dessas pessoas, que às vezes são decisões inconsequentes, as ações dessas pessoas, que às vezes são ações irresponsáveis, os atos dessas pessoas, muitas vezes, na maioria das vezes, afetam diretamente a sua vida. Nós estamos dentro de uma dinâmica chamada dinâmica dos relacionamentos. Então você vai ter que viver para você, mas tendo consciência de que as outras pessoas que estão dentro dessa dinâmica têm problemas emocionais. Existem pessoas que controlam as suas emoções. Existem pessoas que fazem parte do seu convívio e elas são incontornáveis. Você vai ter que aprender a conviver com o problema emocional delas. Se você mora com seus pais, você vai ter que aprender a conviver com seus pais. Se você tem um chefe, trabalha naquela empresa e você precisa desse emprego, você vai ter que aprender a conviver com seu chefe, com seus colegas de trabalho. Tem pessoas que são incontornáveis e você vai ter que aprender a conviver com elas. Tem gente que fala assim, eu não levo desaforo para casa. Ela está pensando só nela, né? Ela está pensando na razão dela, ela está pensando no ego dela, está pensando naquilo que é importante apenas para ela e esquece de entender que a outra pessoa tem problemas emocionais. Olha só, deixa eu te falar, a vida não é de tirar satisfação, a vida não é de ter razão.
A vida é de suportar as pessoas. Você precisa suportar e tolerar as pessoas. Tem uma outra frase que eu gosto, guarda essa frase aqui, ó. Quem tem mais luz, cede. E por que cede? Cede para preservar sua própria paz. Olha, por que você vai para uma discussão se você sabe que aquilo não vai levar a nada? Por que você vai argumentar com alguém que você sabe que está fechado e não está aberto para ouvir o que você tem a dizer, só para provar para ela que você estava certo? Por muito tempo na minha vida eu era o tipo de pessoa que queria ficar debatendo até que a outra pessoa ficasse sem argumentos. Só que eu aprendi uma coisa, quando você vence o debate, você perde o amigo. Quando você vence a discussão, você perdeu a pessoa. Quando você provou que estava certo, você perdeu a causa. O mais importante é você manter a sua conexão com as pessoas, porque você precisa delas e elas precisam de você. Olha só, as pessoas têm inveja, aí tem alguém que pode falar assim: ah, mas cada um com a sua inveja, isso aí é problema de cada um. Olha só, as pessoas têm inveja, isso é um problema emocional que as pessoas têm, e você vai ter que aprender a lidar com a inveja delas. Eu vou te falar, a inveja delas, se é vista por alguém que não tem estrutura emocional, vai fazer com que vocês percam o relacionamento. Mas se você entender que a inveja dela é só um reflexo da falta de competência emocional que ela tem, você vai conseguir suportar até a inveja das outras pessoas. Sabe por quê? Quem não consegue lidar com o seu futuro é porque não consegue se ver junto com você nele. Então, às vezes, essa pessoa está percebendo que você está indo para um outro caminho, que você está crescendo mais do que ela. E olha só, as pessoas não suportam ouvir o seu futuro quando o seu futuro é maior do que o futuro delas. E aí você precisa suportar essas pessoas, você vai precisar selecionar até quais são as pessoas que você vai compartilhar o seu futuro. Só compartilhe o futuro com quem você sabe que vai estar lá na frente, junto com você. Mas não, você sai abrindo a boca, falando do seu futuro para um monte de gente. Você sai abrindo segredos do seu coração para qualquer pessoa. Então você vai precisar aprender a fazer seleção de quem que são as pessoas para quais você abre o seu coração, você compartilha coisas importantes da sua vida e você vai ter que aprender a lidar com o problema emocional delas. E sabe como é que você lida com o problema emocional das outras pessoas? Não é apontando o dedo para elas e dizendo: ó, você tem esse problema aqui, você tem que resolver isso na sua vida, olha, toda vez que você comete esse erro. Não, é suportando. Se você consegue reconhecer um problema emocional na vida de uma outra pessoa, você prova que você tem mais luz quando você suporta ela, quando você tolera ela, quando você é benevolente com ela. Agora tem gente, não, eu sei que essa pessoa tem um problema e vai lá apontar o erro, vai lá acusar, vai lá apontar, e aí você provou que você não está treinado ainda nas suas emoções. Todas as vezes que você precisar validar o seu ego, todas as vezes que você precisa provar que está certo, todas as vezes que você precisa vencer alguma discussão, algum debate, é porque o ego ainda está muito em jogo para você. O ego ainda é muito importante para você, mais importante do que as outras pessoas. Você quer ter paz ou quer ter razão? Escolha ter paz, escolha ter harmonia, escolha preservar os seus relacionamentos. A vida, vou repetir aqui, ó, a vida não é de tirar satisfação, a vida não é de provar que está certo, a vida não é nem de tanto querer ficar entendendo as pessoas, porque se resume tudo no seguinte, é o tema desse vídeo: as pessoas têm problemas emocionais e ponto. Mas você quer ficar entendendo as pessoas. Por que que a pessoa age assim? Por que que ela faz isso? Olha só, não importa o porquê que as pessoas fazem. Para de querer ficar entendendo os porquês. Apenas ame as pessoas. Você consegue apenas amar as pessoas sem a necessidade de ficar tendo que entender elas. Quando você conseguir amar sem precisar entender elas, você vai começar a entender que eu estou falando para você. O que essas pessoas fazem? Elas vão ficando calejadas e elas acham que é mais fácil simplesmente descartar as pessoas. Então, olha só, eu não vou conviver com fulano, eu vou quebrar o meu relacionamento com essa pessoa. Olha, amigo de verdade dá para contar nos dedos de uma mão, porque a maioria é tudo falso. Quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu amo os animais. Já viu as pessoas falando isso? Gente magoada, rancorosa, cheia de ziquezira na alma. Vou te falar, o seu problema com gente só vai ser resolvido com gente. Você vai ter que aprender a conviver com as pessoas. Escolha ter paz ao invés de escolher ter razão, porque as pessoas têm problemas emocionais e ponto.